Olá para todo mundo, eu sou a Aline e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal, ao Aline e os Livros. O vídeo de hoje tá ultra perfumado, porque hoje eu vou contar para vocês sobre uma das minhas muitas paixões. Tá certo, não é uma paixão tão forte quanto a paixão pelos livros, mas é uma muito importante. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho daquilo que eu estudei sobre a história dos perfumes. Perfume vem da palavra francesa parfum. Parfum, no entanto, só entrou pro vocabulário da língua francesa depois de 1528, de quando data a primeira ocorrência dessa palavra. Mas ele vem do latim, que significa perfumo, par la fumée, através da fumaça, pela fumaça. O que nos dá a ideia de alguma coisa, de uma fumaça oriunda da queima de madeira, pequenos caules, galhos, flores, pétalas, frutos e até mesmo cereais, como a gente vai ver um pouco mais tarde. Os egípcios que começaram com essa ideia de incensos perfumados, velas, óleos, mas tudo isso era mais destinado para um ritual religioso, seja um ritual de sacrifício, de adoração aos deuses, mas essa questão do aspecto religioso e mesmo voltado para os enterros de grandes faraós, de grandes personalidades no Egito Antigo, o perfume então era uma peça fundamental. Mais tarde, não tão mais tarde, mas depois dos egípcios, os gregos, eles fizeram uma coisa muito legal. Eles aprimoraram a técnica de se preparar perfumes. E eles também fizeram uma coisa genial, que foi implementar uma produção sistemática de fragrâncias, o que fez com que o perfume virasse moda na Grécia. Ele era vendido na ilha de Creta, e até mesmo Homero nos conta que os deuses ensinaram a técnica da perfumaria aos homens. Não teria sido então algo desenvolvido por nós, mas concedido como um dom dos céus. São muitas as histórias envolvendo o perfume na antiguidade. Na Idade Média e também no Renascimento, a produção de perfumes vai crescer ainda mais. Ela vai entrar como alguma coisa que é comercializada. Com acesso a especiarias e outro tipo de matéria-prima que vinha do Oriente, o perfume então vai se tornar um produto bastante utilizado. É nessa época também que vai haver a descoberta ou invenção, se vocês quiserem, do álcool etílico. E nessa época também o uso de ungüentos e pomadas, todo tipo de emplastro vai ser bastante importante para afugentar doenças fatais. As pessoas vão ter o hábito de usar determinados cheiros no corpo, nas roupas e até nas suas casas. Em 1370 vai aparecer o primeiro perfume alcoólico. É a famosa L'eau de la Reine d'Hongrie, ou a água da rainha da Hungria. O interessante também é que nessa época que tem os avanços da química, parece que a higiene começa a recuar. E não é à toa que no reinado do Luís XIV, as pessoas vão usar muito perfume para tentar abafar um pouco o mau cheiro dos corpos. O banho era alguma coisa muito rara. Dizem que o Luís XIV só tomou 3 banhos na vida. Um ao nascer, um no dia do seu casamento e um no dia do seu enterro. E nessa época também vão surgir os primeiros apotecários, os primeiros perfumistas, que vão então desenvolver fórmulas especiais para determinadas pessoas. O perfume vai entrar então como uma parte fundamental da etiqueta da realeza, da nobreza, daquela aristocracia circundante. Mas é em 1720 que a história do perfume vai ficar um pouco mais próxima da gente. Tem um capítulo muito importante que é a invenção da L'eau de Cologne. Dessa fórmula tão típica e tão querida das nossas vovós, ela vai ser desenvolvida pelo Jean-Marie Farinat. E ela era preferida do Luís XV e do Napoleão também. Essa fórmula da Eau de Cologne ela vai ser depois comprada pela Roger Gallet e é hoje em dia essa marca que detém os direitos da fórmula e que a comercializa no mundo todo. Um outro capítulo muito importante da história do perfume, mas não só da história do perfume, mas da história das associações de trabalhadores, é o ano de 1791, onde a Lei Le Chapelier, então essa lei vai possibilitar o surgimento de sindicatos, associações
e a primeira casa do perfume, a primeira Maison du Parfum na França. Em 1828, o Guerlain pai vai fundar a Maison Guerlain, também dedicada a perfumes, e mais de 60 anos depois, o seu filho vai criar um primeiro perfume Jiquie à base de um produto que é destilado da vanila. Em 1911, também a gente tem a criação dos Parfums de Rosinat, do Paul Poiret. E é com ele que começa essa tradição dos estilistas perfumistas, dos couturiers parfumeurs. Essa grande tradição em que a Coco Chanel colocou a sua marca tão forte, com esse perfume super famoso que é o Chanel número 5, o Chanel número 5. E uma coisa que é muito legal, mas pouca gente sabe, é a proporção de perfume que tem nessas fórmulas, nesses frascos onde a gente lê. A eau sans alcool, quer dizer, a água sem álcool, ela tem entre 2% e 6% de perfume. A eau de Cologne, ela vai ter entre 4% e 6% de perfume. A eau de toilette vai ter um pouquinho mais, de 7% a 12%. A eau de parfum, e por isso elas são bem mais caras, elas vão ter entre 12% e 20% de perfume na sua composição. E há também os extratos, aqueles perfumes extremamente marcantes e que geralmente duram mais no nosso corpo. Eles também são chamados de simplesmente parfum, e eles têm entre 20% e 40% de perfume na sua concentração. A base de todo o perfume é realmente o álcool. O que muda são as técnicas e muda também a matéria-prima utilizada. Elas podem ser frutas, flores, plantas. E alguns perfumes, há muito tempo, usavam secreções de animais. Hoje em dia, com essa moda do veganismo e da proteção aos animais, cada vez menos as casas de perfume estão utilizando esse tipo de recurso, esse tipo de matéria. Mas eu pensei em falar do perfume porque eu realmente acho que o perfume é alguma coisa muito específica. É muito difícil dar de presente perfume para alguém, porque cada um tem uma identificação, tem uma relação específica com um cheiro diferente. Eu comprei perfumes em várias viagens que eu fiz, e quando eu uso esses perfumes é como se eu me sentisse naquele lugar novamente. Às vezes eu coloco umas gotinhas do Hipnose e é como se eu estivesse de novo em Paris, visitando o Museu Fragonard, a Casa Fragonard, que é uma casa de perfumistas. Eles vendem produtos e eles também têm um museu para vocês conhecerem, e tem, além disso, uma guia. Eu fiz esse tour há muitos anos, mas eles ainda têm, vocês podem até comprar pela internet. E vocês podem então conhecer a história, não só da Maison Fragonard, mas vocês vão conhecer a história do perfume. Eles têm apetrechos antigos, alambiques, flacon. Então é um passeio incrível. Eu lembro até hoje desse passeio. Foi um dos passeios mais ricos que eu já fiz em termos de tour. E tá disponível não só em francês, mas também em inglês. Essa questão com perfume me lembra também um livro que eu li que se chama Perfume, a história de um assassino. Vocês devem conhecer essa história. Eu pretendo em breve reler esse livro e fazer um vídeo sobre ele aqui para vocês. É um dos meus livros preferidos. E eu tive a sorte de também ler esse livro muito cedo na minha vida. E eu lembro que na mesma época eu ganhei um frasco bem pequeno do Lulu. E eu comecei a conversar com meu tio e com meu pai sobre perfumes, sobre extratos. Então eu tive sorte também de estar cercada de pessoas que sempre tiveram muita informação. Tem também muitos livros que vocês podem consultar. Eu vou deixar aqui embaixo, na caixinha de descrição, alguns títulos que eu pesquisei e alguns artigos e alguns sites, a maioria em francês, que eu pesquisei para contar um pouquinho dessa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês então no próximo Aline os Livros. Tchau, tchau!